Rafael achava que tinha sido traído, mas ao ver Júlia vivendo nas ruas do centro de Lisboa com 2 crianças, entendeu que quem errou foi ele e que 2 vidas estavam pagando pelo seu silêncio. Se essa história lhe interessou, não se esqueça de subscrever o nosso canal e diga-nos de que cidade está a assistir. Continuando. A chuva miudinha que caía sobre Lisboa naquela noite de quinta-feira transformava as luzes dos prédios em manchas borradas no vidro do carro importado. Miguel Álvares olhava pela janela sem realmente ver nada, perdido em pensamentos que se repetiam como uma ladainha cansada. Aos 38 anos, ele era o tipo de homem que fazia cabeças virarem quando entrava num salão, não apenas pela aparência marcante que herdara dos avós libaneses, mas pelo ar de comando que carregava nos ombros. O fato italiano, o relógio suíço, o carro blindado, tudo gritava sucesso. Mas por dentro, Miguel sentia um vazio que nem todos os zeros na sua conta bancária conseguiam preencher. Joaquim Santos, o motorista que o acompanhava há mais de uma década, conduzia em silêncio respeitoso. Conhecia bem aquele olhar distante do patrão, o jeito como ele suspirava baixinho, quando achava que ninguém estava a prestar atenção. A rotina era sempre a mesma. Sair do escritório depois das 10 da noite, passar pelo mesmo trajeto, chegar ao apartamento na cobertura no Parque das Nações, repetir tudo no dia seguinte. Uma vida de luxo que parecia mais uma prisão dourada. O divórcio fora assinado há 3 anos, mas Miguel ainda não conseguia entender direito o que tinha acontecido. Leonor fora o amor da sua vida, a única mulher que o fazia sentir que existia algo para além de reuniões intermináveis e relatórios financeiros. Conheceram-se numa exposição de arte na Avenida da Liberdade, ele todo impecável de gravata, ela com um vestido simples e os olhos a brilhar de paixão enquanto falava sobre as telas. Foi amor à primeira vista, daqueles que as pessoas acham que só existem em filmes. Casaram contra a vontade de Arthur Álvares, o pai de Miguel, um patriarca que construíra um império de investimentos a partir do nada. Arthur nunca aceitou Leonor. Dizia que ela não tinha a postura adequada para a família, que vinha de uma origem humilde demais, que ia querer apenas o dinheiro. Miguel discutiu feio com o pai, jurou que o amor dele era verdadeiro, que Leonor era diferente. Durante 4 anos, eles foram felizes, ou pelo menos Miguel achava que eram. Até que Leonor desapareceu. Não foi um sumiço comum. Houve acusações, documentos estranhos com o nome dela envolvido. Em transações da empresa, suspeitas de desvio de fundos. Arthur foi quem trouxe as provas para o filho, dizendo com aquela voz pausada e grave que Leonor se tinha aproveitado da confiança dele, que tinha usado a procuração que ele ingenuamente lhe dera para fazer movimentações ilegais. Miguel não quis acreditar no começo, mas os papéis estavam todos ali, com a assinatura dela, com valores absurdos transferidos para contas fantasma. Leonor negou tudo por telefone, chorou, implorou para que ele acreditasse nela, mas a evidência era forte demais. Os advogados da família Álvares prepararam o divórcio rapidamente, ofereceram uma indemnização generosa para que ela não processasse a empresa por difamação. Leonor recusou o dinheiro. Disse apenas que queria desaparecer, que não aguentava mais ser julgada, que ele nunca ia entender a verdade mesmo. E então ela sumiu de verdade, mudou de telemóvel, de morada, apagou todas as redes sociais. Miguel mergulhou no trabalho como quem se afoga, assumiu mais responsabilidades na empresa, expandiu negócios, fez o patrimônio da família crescer ainda mais. Tornou-se uma referência no mercado financeiro, dava palestras, aparecia em revistas de negócios, mas cada conquista profissional parecia vazia, cada prêmio que recebia pesava como uma pedra no peito. À noite, sozinho no apartamento enorme, ele olhava para o espaço onde costumava haver vida e sentia uma solidão que doía fisicamente. Naquela quinta-feira chuvosa, Miguel saíra de mais uma reunião exaustiva. A empresa estava a fechar uma parceria internacional importante, algo que deveria deixá-lo animado, mas ele sentia apenas cansaço. Joaquim Santos foi buscá-lo à cave do prédio comercial na Avenida da Liberdade e seguiu pela Avenida da República em direção ao Parque das Nações.
O trânsito estava mais leve que o normal por causa da chuva. Foi na altura do Rócio que Joaquim Santos precisou de se desviar de um caminhão parado e acabou por entrar numa rua lateral que Miguel não conhecia bem. Era uma zona mais antiga de Lisboa, com prédios menores, comércio popular, gente a circular mesmo com o chuvisco. Miguel ia pedir para o motorista voltar para a avenida principal quando algo o fez erguer os olhos. Do outro lado da rua, debaixo de uma lona esticada entre duas grades de uma loja fechada, havia uma mulher a tentar proteger duas crianças pequenas da chuva. Elas estavam sentadas sobre cartões encolhidas, abraçadas para se aquecerem. A mulher tinha os cabelos molhados colados ao rosto, a roupa encharcada, mas o gesto dela ao cobrir as meninas com o próprio corpo tinha algo de tão delicado, tão cheio de amor, que Miguel sentiu o peito apertar. Ele ia desviar o olhar, como toda a gente faz quando se cruza com cenas assim na cidade, mas alguma coisa o impediu. Talvez fosse o jeito como aquela mulher segurava as crianças, o cuidado no meio da miséria, a ternura que sobrevivia apesar de tudo. Ou talvez fosse algo mais profundo, uma sensação estranha de reconhecimento que ele não conseguia nomear. Pediu para Joaquim Santos parar o carro. O motorista obedeceu surpreendido. Miguel nunca parava para nada nas ruas, tinha sempre pressa, estava sempre a pensar noutra coisa. Mas ali ele ficou, a olhar fixamente através do vidro embaciado, a tentar entender por que aquela cena o afetava tanto. A mulher parecia estar a conversar baixinho com as crianças, a contar alguma história talvez, a tentar distraí-las do frio e da fome. As duas meninas, gêmeas idênticas com olhos enormes e escuros, ouviam atentas, agarradas à mãe, como se ela fosse a única coisa sólida no mundo inteiro. Deviam ter uns 5 anos, talvez menos, magrinhas demais, com roupas que eram grandes demais para elas. Foi quando a mulher levantou o rosto para afastar o cabelo molhado dos olhos que o mundo de Miguel parou de girar. Era Leonor, a ex-esposa. A mulher que ele amou mais do que a própria vida. A mesma que sumiu sem dar explicações, que foi acusada de roubar a empresa da família, que o deixou com um buraco no peito que nunca fechou direito. Estava ali, a poucos metros dele, a viver na rua, a proteger duas crianças da chuva com o próprio corpo. Miguel sentiu as mãos tremerem, o barulho dos carros a passar, das pessoas a conversar, da cidade inteira pareceu sumir de uma vez. Só existia aquela imagem impossível. Leonor, a sua Leonor, naquela situação. Ele abriu a porta do carro sem pensar. Saiu para a chuva miudinha que molhava o fato caro. Joaquim Santos gritou algo, mas Miguel não ouviu. Atravessou a rua sem olhar para os lados. Quase foi atropelado por uma mota, não se importou. Os olhos fixos nela, no rosto que visitava os seus sonhos todas as noites, no corpo que ele conhecia de cor, mas que agora parecia menor, mais frágil, mais destruído. Leonor viu-o. O pavor que apareceu no olhar dela foi como um soco. Não era surpresa, não era tristeza, era medo puro. Medo dele, do homem que um dia ela amou, do homem com quem prometeu envelhecer junto, do homem que deveria ter sido o seu porto seguro. Ela recuou instintivamente, puxou as duas meninas para mais perto, como se precisasse de as proteger. Miguel parou a 3 metros de distância, as palavras presas na garganta. O que é que ele podia dizer? Como é que ele começava uma conversa depois de 3 anos de silêncio? Depois de tudo o que aconteceu, depois de a encontrar naquela situação que parecia impossível? Leonor, conseguiu ele sussurrar finalmente, a voz a sair rouca, quase um pedido. Ela abanou a cabeça, como se quisesse apagar aquela cena toda, fazê-lo desaparecer com a força do pensamento. Não, Miguel, vai-te embora, por favor. As duas meninas olhavam de um para o outro, confusas, sem entender o que estava a acontecer. E foi ao olhar para elas que Miguel sentiu o mundo desabar de vez. Porque aquelas crianças tinham o rosto dele, os mesmos olhos amendoados, a mesma sobrancelha marcada, o mesmo formato do queixo. Eram como uma versão em miniatura dele, só que feminina, só que ainda mais bonita. Elas são... começou ele, mas não conseguiu terminar a frase.
Leonor levantou-se rapidamente, erguendo as duas meninas nos braços com uma força que parecia impossível para alguém tão magra. Não, tu não tens direito nenhum. Espera, Leonor. Eu só quero entender. Entender o quê? Ela quase gritou, mas controlou a voz por causa das crianças. Tu já entendeste tudo há 3 anos. Acreditaste em tudo o que disseram sobre mim. Condenaste-me sem me dares a oportunidade de me defender. Então não venhas agora fingir que queres entender alguma coisa. Miguel deu um passo à frente, ela deu 2 para trás, a proteger as meninas como uma leoa. Uma das gêmeas começou a chorar baixinho, assustada com a tensão. Leonor acalmou-a com beijos na testa, sussurros suaves, mas os olhos não saíam de Miguel, a vigiar cada movimento dele. Eu errei, admitiu ele, a voz a quebrar. Eu sei que errei. Mas deixa-me ajudar-te agora. Vocês não podem ficar assim. A gente sobrevive sem ti, Miguel. A gente sempre sobreviveu. Elas são minhas filhas. O silêncio que se formou foi pesado como chumbo. Leonor fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, e quando abriu os olhos de novo, tinha uma dureza ali que Miguel nunca tinha visto antes. Eram tuas filhas, disse ela devagar, cada palavra a sair com esforço. Mas tu escolheste acreditar que eu era uma criminosa. Escolheste afastar-me. Escolheste o dinheiro e o apelido, em vez de confiares em mim. Então não, Miguel. Elas não são tuas. São minhas. Só minhas. Antes que ele pudesse responder, antes que pudesse processar tudo aquilo, Leonor virou-se e saiu a correr pela rua molhada, a carregar as 2 meninas. Ela conhecia aquele bairro, sabia dos becos e atalhos que um carro importado não conseguia seguir. Miguel correu atrás, gritou o nome dela, tropeçou numa poça, quase caiu. Joaquim Santos apareceu ao lado dele a segurar-lhe o braço, a tentar fazê-lo voltar para o carro. Patrão, está a molhar-se todo. Vamos voltar. Mas Miguel não conseguia parar de olhar para a viela escura onde Leonor tinha desaparecido. No chão, perto de onde elas estavam, havia um cobertor infantil cor-de-rosa, encharcado, esquecido na pressa da fuga. Ele abaixou-se e pegou no tecido molhado. Apertou-o contra o peito como se fosse a prova de que aquilo tudo não era um delírio. De volta ao carro, Miguel ficou em silêncio. Joaquim Santos conduziu sem fazer perguntas, a respeitar o momento. Quando chegaram ao prédio no Parque das Nações, o porteiro cumprimentou como sempre, mas Miguel mal respondeu. Subiu os 20 andares até a cobertura. Entrou no apartamento que custara milhões. Tirou o fato molhado e sentou-se no sofá de couro italiano, ainda a segurar o cobertor cor-de-rosa. Ali estava tudo o que uma pessoa podia sonhar ter. Vista panorâmica para a cidade. Móveis de designer, tecnologia de ponta, obras de arte nas paredes. Mas nada daquilo tinha vida. Nada daquilo tinha sentido. Miguel olhou para o cobertor infantil dobrado agora numa poltrona e percebeu que durante 3 anos ele tinha vivido numa mentira confortável. Achava que tinha sido vítima, que tinha sido abandonado, que tinha feito o certo ao afastar-se. Mas e se tudo tivesse sido diferente? E se Leonor tivesse sido a verdadeira vítima? E se aquelas 2 meninas com o rosto dele fossem filhas que ele nunca conheceu porque acreditou na versão errada da história? Miguel passou a noite em claro sentado naquele sofá caro, a olhar para um cobertor encharcado que valia menos de 10 euros, mas que de repente parecia ser a coisa mais importante que ele já tinha segurado na vida. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Leonor sujo de chuva, via o pavor no olhar dela, via as 2 meninas encolhidas com frio. E pela primeira vez em 3 anos, Miguel Álvares, o empresário poderoso que comandava milhões, o homem que todos respeitavam e alguns temiam, chorou como uma criança perdida. A sexta-feira amanheceu cinzenta em Lisboa, com aquele céu carregado que prometia mais chuva. Miguel não tinha conseguido pregar olho. Passou a madrugada inteira a andar de um lado para o outro no apartamento, o cobertor cor-de-rosa ainda sobre a poltrona, como um fantasma que se recusava a desaparecer. Cada vez que olhava para aquele pedaço de tecido barato, sentia uma mistura de culpa e desespero que não sabia como processar. Às 6 da manhã,
desistiu de tentar descansar. Tomou um banho longo, vestiu outro fato impecável, mas o homem que o espelho refletia parecia uma versão destruída de si mesmo. Olheiras fundas, barba por fazer, olhos vermelhos, de quem chorou mais do que devia. Pensou em ligar para o escritório e cancelar os compromissos do dia, mas isso seria admitir fraqueza, e Miguel Álvares não admitia fraqueza. Pelo menos não em público. Joaquim Santos esperava-o na garagem do prédio, pontual como sempre. Quando Miguel entrou no carro, o motorista notou imediatamente o estado do patrão, mas teve a sabedoria de não fazer perguntas. Conhecia Miguel há tempo suficiente para saber quando era hora de falar e quando era hora de apenas conduzir em silêncio. O dia no escritório foi uma tortura. Miguel fingiu prestar atenção nas reuniões, assinou papéis que mal leu, aprovou projetos sem realmente entender do que se tratava. A secretária perguntou 2 vezes se ele se estava a sentir bem, e ele respondeu com um sorriso forçado que não enganou ninguém. À meio da tarde, durante uma videoconferência com investidores internacionais, ele deu por si a olhar pela janela, para a cidade lá embaixo, a pensar em Leonor e nas 2 meninas em algum lugar daquele mar de betão. Foi quando a reunião acabou e ele finalmente ficou sozinho na sala que Miguel tomou uma decisão. Não podia simplesmente esquecer o que viu. Não podia voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Precisava de respostas, precisava de entender, precisava de as encontrar de novo. Mas como? Leonor tinha deixado claro que não queria a sua ajuda, que não o queria sequer ver. Se ele simplesmente aparecesse de novo, ela fugiria outra vez. Então ele pensou em Joaquim Santos. O motorista era discreto, tinha contatos por toda a cidade, conhecia gente que conhecia gente. Se alguém o podia ajudar a encontrar Leonor sem a assustar, era ele. Miguel esperou pelo fim do expediente, pediu para Joaquim Santos o levar para casa, mas a meio do caminho pediu que ele parasse num lugar tranquilo. Estacionaram perto do Parque Eduardo Sétio, numa área pouco movimentada. Miguel saiu do banco de trás e sentou-se no banco da frente, ao lado do motorista. Joaquim Santos ficou surpreendido com aquilo. Em mais de 10 anos a trabalharem juntos, Miguel nunca se tinha sentado ao lado dele. Ficava sempre atrás, a manter a distância que o cargo exigia. Senhor Joaquim, começou Miguel usando o tratamento respeitoso, eu preciso da sua ajuda. E não é como patrão a falar com o empregado. É como um homem desesperado a pedir ajuda a um amigo. Joaquim Santos virou-se para ele, os olhos atentos. Pode falar, senhor Miguel. Aquela mulher que vimos ontem, a mulher com as 2 meninas na rua, era a minha ex-esposa, a Leonor. O motorista deixou escapar um suspiro baixo. Eu imaginei. Quando o senhor saiu a correr daquela maneira, eu desconfiei que era alguém importante. Ela estava a viver na rua, senhor Joaquim, com 2 crianças pequenas, 2 meninas que... Miguel parou, a voz a embargar. Que eu tenho a certeza que são minhas filhas. Joaquim Santos ficou em silêncio, por um momento a processar aquilo. Ele conhecia a história do divórcio de Miguel, sabia das acusações, do desaparecimento de Leonor, mas nunca tinha imaginado que a história pudesse ter este desdobramento. O senhor quer que eu a encontre, concluiu Joaquim Santos. Quero, mas sem que ela saiba que fui eu que mandei procurar. Só quero saber onde ela está, se está bem, se as meninas estão seguras. Preciso de entender o que aconteceu, senhor Joaquim. Preciso de saber a verdade. O motorista pensou por um momento, a olhar para as próprias mãos no volante. Eu conheço umas pessoas que trabalham com assistência social. Gente que lida com sem-abrigo, abrigos, essas coisas. Posso perguntar por aí com discrição. Mas não vou prometer um resultado rápido. Miguel assentiu, grato. Qualquer coisa que descobrir já vai ajudar. Nos dias seguintes, Miguel tentou manter a rotina, mas era impossível não pensar em Leonor o tempo todo. Cada mulher que via na rua, cada criança que passava a correr, tudo o lembrava delas. Chegou a passar de carro pela zona onde as tinha visto, mas não havia mais ninguém debaixo daquela lona. Pensou em sair à procura pelos abrigos da cidade, mas Lisboa tinha dezenas deles,
e aparecer daquela maneira podia assustar Leonor ainda mais. Foi na terça-feira da semana seguinte que Joaquim Santos apareceu no escritório com um envelope pardo debaixo do braço. Miguel estava numa reunião, mas pediu para ser interrompido assim que viu o motorista à porta. Dispensou os executivos que estavam na sala, trancou a porta e sentou-se diante de Joaquim Santos com o coração acelerado. Consegui, disse o motorista simplesmente a colocar o envelope sobre a mesa. Miguel abriu com as mãos a tremer. Dentro havia algumas fotos impressas e um papel com uma morada escrita à mão. As fotos eram de um abrigo em Anjos, um bairro popular de Lisboa. O prédio era simples, com paredes descascadas, grades nas janelas, um pátio pequeno com chão de cimento rachado. Numa das fotos, Leonor aparecia encostada a uma parede, a segurar um prato de comida de plástico. Estava magra demais, com olheiras profundas, mas viva. Viva. Nas outras fotos, as duas meninas brincavam no pátio. Uma delas empurrava um carrinho de brincar partido, a outra segurava desenhos amachucados. Ambas a rir com aquela alegria pura que só uma criança tem. Miguel estudou cada detalhe daqueles rostos pequenos. Os cabelos escuros e lisos iguais aos dele. Os olhos amendoados, a sobrancelha marcada, até o jeito de sorrir era parecido. Não havia mais dúvida. Eram suas filhas. Filhas que ele nunca segurou ao colo, que nunca viram o pai, que cresceram sem saber que tinham alguém que daria tudo por elas se soubesse que existiam. Como é que conseguiu? Perguntou Miguel a voz fraca. Conversei com uma assistente social que eu conheço, explicou Joaquim Santos. Ela trabalha numa rede de abrigos. Mostrei uma foto da Leonor que encontrei na internet das antigas e perguntei se alguém assim tinha dado entrada em algum lugar. Demorou uns dias, mas ela conseguiu localizar. A Leonor está a morar nesse abrigo há uns 2 meses. Antes disso, parece que ficou mesmo nas ruas por um tempo. E as meninas, como é que elas estão? Segundo a assistente social, elas são quietas, educadas, mas vê-se que passaram por dificuldades. Estão abaixo do peso, precisaram de acompanhamento médico quando chegaram. A Leonor trabalha a fazer alguns biscates de limpeza e costura para ajudar no abrigo, em troca de poder ficar lá com as filhas. É um lugar honesto que realmente tenta ajudar as famílias. Miguel fechou os olhos a tentar controlar a emoção que ameaçava transbordar. 2 meses num abrigo. E antes disso, quanto tempo na rua? 3 anos desde que ela desapareceu. 3 anos que poderiam ter sido completamente diferentes se ele não tivesse acreditado tão facilmente nas acusações, se tivesse lutado por ela, se tivesse exigido provas reais, se tivesse confiado no amor que eles tinham. Eu preciso de ir até lá, disse Miguel decidido. Joaquim Santos hesitou. O senhor tem a certeza? Depois do que aconteceu no CIE outro dia, ela pode não o querer ver. Eu sei, mas não posso ficar sem fazer nada. Não posso deixá-las naquela situação sabendo que eu poderia ajudar. E se ela recusar a sua ajuda de novo? Miguel olhou para as fotos das meninas, a memorizar cada detalhe. Então, pelo menos eu terei tentado. Pelo menos elas vão saber que eu existo, que eu me importo. Não posso mudar o passado, Sr. Joaquim, mas posso tentar consertar o presente. No sábado de manhã, Miguel pediu para Joaquim Santos o levar até Anjos. Trocou o fato por roupas mais simples, umas calças de ganga e uma camisa clara a tentar parecer menos intimidador. Mas quando chegaram em frente ao abrigo, ele sentiu a coragem falhar. Era um prédio de 3 andares, com uma placa pequena na frente a identificar como Casa de Apoio Santa Isabel. A porta estava aberta, gente a entrar e a sair, crianças a correr no pátio interno. Quer que eu vá com o senhor? Ofereceu Joaquim Santos. Miguel abanou a cabeça. Isto eu preciso de fazer sozinho. Desceu do carro, atravessou o portão de ferro e entrou no abrigo. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo, apareceu no corredor. Ela usava um avental com o nome bordado. Isabel. Posso ajudar? Perguntou ela, gentil, mas cautelosa. Eu? Miguel engoliu em seco. Vim visitar alguém. A Leonor e as filhas dela. Isabel estudou-o por um momento. Você é parente?
Sou o... Ele hesitou. Sou o pai das meninas. A assistente social estreitou os olhos. A Leonor nunca mencionou o pai das crianças. Ela disse que estava sozinha. Eu sei que é complicado, mas eu só descobri sobre as meninas há uma semana. Por favor, só preciso de falar com ela alguns minutos. Isabel considerou aquilo, então suspirou. Vou perguntar se ela o quer receber. Mas se ela disser que não, você vai ter de respeitar. Vou respeitar, prometeu Miguel. A assistente social deixou-o à espera no corredor. Foi até ao fundo do prédio. Miguel ficou ali, a ouvir o barulho de crianças a brincar, o cheiro de comida a ser preparada na cozinha comunitária, vozes a conversar em quartos do andar de cima. Era um lugar simples, mas tinha vida, tinha calor humano, tinha algo que o seu apartamento de luxo nunca teve. Foi quando uma bola de borracha vermelha rolou até aos seus pés que tudo mudou. Miguel olhou para a bola, depois para a origem dela. Uma das gêmeas vinha a correr, os cabelos escuros soltos, uma t-shirt grande demais e chinelos de dedo. Ela parou à frente dele, tímida, à espera que ele devolvesse a bola. Miguel agachou-se devagar, pegou na bola e estendeu-a para ela. A menina deu um sorriso pequeno, pegou na bola com cuidado. Obrigada, moço, disse ela com aquela voz fina de criança. De perto, o impacto foi ainda maior. Era como olhar para uma versão miniatura dele mesmo. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, até a covinha na bochecha esquerda quando ela sorria. Miguel sentiu o peito apertar tão forte que quase não conseguiu falar. Qual é o teu nome? Conseguiu ele perguntar. Lara, respondeu a menina. E a minha irmã chama-se Sofia. São nomes bonitos. Foi a mamã que escolheu. Ela disse que são nomes especiais. Antes que Miguel pudesse responder, a outra gêmea apareceu a correr. Sofia era idêntica à irmã, mas tinha o cabelo preso num rabo de cavalo torto. Lara, vem! A tia Isabel disse que vai haver pudim ao almoço. As duas saíram a correr, a bola a saltar no chão de cimento, risadas a ecoar pelo pátio. Miguel ficou ali parado, agachado ainda, com os olhos cheios de água. Tinha conversado com as suas filhas. Tinha ouvido as vozes delas, visto os sorrisos, tocado na mesma bola em que elas seguraram. Era tão pouco e, ao mesmo tempo, era tudo. Foi quando se levantou que viu Leonor parada à porta da cozinha, a poucos metros de distância. Ela tinha visto tudo. A cena dele com a Lara, o jeito como ele olhava para as meninas. O rosto dela era uma mistura de raiva, medo e algo que Miguel não conseguia identificar. Talvez dor, talvez lembranças. Leonor, começou ele, a dar um passo à frente. Ela ergueu a mão a mandá-lo parar. Não, tu não tens o direito de estar aqui. Eu só queria conversar. A gente não tem mais nada para conversar. Tu decidiste tudo há 3 anos. Eu estava errado. O silêncio que se formou foi pesado. Leonor cruzou os braços, o corpo inteiro tenso, pronta para fugir de novo se fosse preciso. Tu estares errado não muda nada, Miguel. Não muda o que tu fizeste, não muda o que eu passei. E definitivamente não muda o fato de que tu destruíste a minha vida. Eu não sabia, Leonor. Eu juro que não sabia de nada disto. Sobre as meninas, sobre tu estares nesta situação. Se eu soubesse... Se tu soubesses o quê? Ela quase gritou, mas controlou o volume por causa das crianças. Terias acreditado em mim, terias ficado do meu lado ou terias escolhido o teu pai e o dinheiro de novo? A pergunta ficou no ar, dolorosa e verdadeira. Miguel não tinha resposta, porque ele sabia, no fundo, que mesmo que soubesse sobre a gravidez na época, provavelmente ainda teria acreditado no pai, ainda teria escolhido a segurança das provas documentadas contra a palavra de Leonor. Eu quero conhecer as meninas, disse ele finalmente. Por favor, só isso. Deixa-me ser pai delas. Tu não és pai delas, respondeu Leonor, a voz a tremer. Pai não é quem tem o mesmo sangue. Pai é quem fica, quem cuida, quem põe comida na mesa mesmo que seja pouca. Tu és só um homem rico que elas não conhecem e que não precisam de conhecer. Elas merecem saber que têm um pai.
Elas merecem não ser magoadas de novo. E eu não vou deixar que te chegues perto delas só para te sentires melhor com a tua consciência. Leonor virou-lhe as costas, começou a sair. Miguel sentiu o desespero subir. Leonor, espera. Por favor, eu posso ajudar. Posso pagar a escola, o médico, roupa, comida. Ela parou, virou-se devagar. O olhar que deu a Miguel foi cortante, como vidro. Tu achas que é isso? Achas que tudo se resolve com dinheiro? Tu não entendes nada. O que a gente precisa não é do teu dinheiro sujo. É de paz. É de dignidade. É de um dia olhar ao espelho sem sentir vergonha. Mas vocês não precisam de ficar aqui. Eu posso arranjar um apartamento, posso... Não, Leonor foi firme. A gente fica aqui. Aqui a gente que se importa de verdade, que ajuda sem cobrar nada em troca, que não me vai julgar ou me pôr na rua quando se cansar de fingir que é boa. Então pega no teu dinheiro na tua culpa e vai-te embora, Miguel. Deixa-nos em paz. Ela entrou na cozinha e fechou a porta, deixando Miguel sozinho no corredor. Ele ficou ali, perdido, até Isabel aparecer de novo e com delicadeza dizer que era melhor ele ir embora por hoje. Miguel saiu do abrigo a sentir que tinha perdido algo precioso pela segunda vez. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de Miguel. Ele não conseguia tirar Leonor e as meninas da cabeça. Durante o dia, fingia estar presente nas reuniões, mas por dentro estava mergulhado em perguntas sem respostas. À noite, o apartamento de luxo parecia uma prisão onde os fantasmas do passado o visitavam sem pedir licença. O cobertor cor-de-rosa continuava ali, na poltrona, como um lembrete constante do que tinha perdido. Miguel voltou ao abrigo outras 3 vezes, levando sempre algo, a tentar ajudar de alguma forma. Uma vez levou brinquedos para as crianças, outra vez levou cabazes de alimentos para a cozinha comunitária. Isabel, a assistente social, aceitava as doações com educação, mas deixava claro que Leonor não o queria ver. Ele conseguia apenas observar de longe a Lara e a Sofia a brincar no pátio, a guardar na memória cada riso, cada gesto, cada momento que nunca poderia recuperar. Foi numa dessas visitas que algo dentro dele mudou. Ele estava a sair do abrigo, frustrado e vazio, quando viu Leonor na janela do 2º andar. Ela olhava para ele com uma expressão que não era mais só raiva. Havia cansaço ali, havia tristeza, mas também havia algo que Miguel não esperava ver. Dúvida. Como se ela estivesse a começar a questionar se tinha sido certo mantê-lo longe das filhas. Mas ela não desceu para falar com ele. Apenas fechou a cortina. E Miguel voltou para o carro com o coração pesado. Naquela noite, sozinho no escritório da empresa, Miguel tomou uma decisão. Se Leonor não lhe ia dar respostas, ele precisava de as procurar sozinho. Precisava de entender o que realmente aconteceu 3 anos atrás, por que ela desapareceu, por que estava a viver na rua com 2 filhas que ele nem sabia que existiam. Alguma coisa não fazia sentido naquela história toda, e ele estava cansado de viver com dúvidas. Começou pelos arquivos da empresa. A Álvares Investimentos tinha um sistema de documentação digital de todos os contratos, transações e movimentações financeiras dos últimos 10 anos. Miguel tinha acesso total como vice-presidente, mas nunca tinha usado aquele privilégio para investigar o próprio passado. Agora, porém, não tinha mais escolha. Passou horas a navegar pelos arquivos da época da separação. Procurou por qualquer menção ao nome de Leonor, qualquer transação que pudesse explicar as acusações de desvio de fundos. Foi numa pasta chamada Aquisições Estratégicas 2021 que encontrou algo estranho. Havia um contrato de compra de terrenos numa região do interior de Portugal, uma operação de quase 20 milhões de euros. O documento estava assinado por 3 pessoas: Arthur Álvares, o diretor financeiro da época, e Leonor como procuradora. Miguel franziu a testa. Leonor nunca teve um cargo formal na empresa. Ela era formada em artes plásticas, dava aulas de pintura numa ONG. Por que é que ela teria assinado como procuradora numa operação milionária? Ele continuou a investigar e encontrou mais documentos similares: transferências bancárias, contratos de investimento, movimentações suspeitas, todas com a suposta assinatura de Leonor a autorizar operações que ela nem deveria conhecer.
Mas quando ele pegou nos documentos originais no arquivo físico e começou a comparar com bilhetes antigos que Leonor costumava deixar-lhe durante o casamento, a verdade começou a aparecer. A letra era diferente, completamente diferente. Os bilhetes de Leonor tinham uma caligrafia delicada, com as letras arredondadas e pequenas. A assinatura nos documentos da empresa era firme, rápida, quase masculina. Miguel sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Aquela não era a assinatura de Leonor. Alguém tinha falsificado. Mas quem? E por quê? Precisava de mais informações. Lembrou-se de Catarina Martins, a contabilista que tinha trabalhado na empresa durante anos e saiu de forma misteriosa logo depois do divórcio. Na época, o pai disse que ela tinha pedido a demissão para cuidar da família, mas Miguel nunca tinha investigado direito. Agora, porém, Catarina podia ter respostas. Levou 2 dias para a localizar. Catarina trabalhava agora numa empresa de contabilidade pequena em Almada, na margem sul. Miguel ligou, explicou que precisava de conversar sobre um assunto particular e marcou um encontro num café discreto no centro da cidade. Quando se encontraram numa tarde de quarta-feira, Catarina parecia nervosa. Ela tinha uns 45 anos, cabelos castanhos presos num coque, óculos de aro fino. Pediu um café e ficou a mexer na chávena por um tempo, antes de começar a falar. Eu sabia que um dia você ia vir atrás de mim, disse ela baixinho. Sabia que mais cedo ou mais tarde a verdade ia querer sair. O que é que você sabe, Catarina? Perguntou Miguel a tentar controlar a ansiedade. Eu sei o que aconteceu com a Leonor. Sei por que ela desapareceu. E sei quem armou tudo. Miguel sentiu o coração acelerar. Conte-me tudo, por favor. Catarina respirou fundo, como quem se prepara para confessar um crime. Tudo começou em 2020. O seu pai, o Sr. Arthur, estava a fechar aquela operação gigantesca de compra de terrenos no interior. Era um negócio bom, mas tinha um problema. Parte do dinheiro vinha de investidores duvidosos, gente que as finanças estavam de olho. O seu pai precisava de mascarar a origem desses fundos, então criou uma série de empresas fantasma e usou contratos falsos para justificar as transferências. Mas para isso funcionar, ele precisava de um bode expiatório, alguém que aparecesse nos documentos como responsável caso a coisa desse errado. E ele escolheu a Leonor. Miguel sentiu a bile subir-lhe à garganta. Como? Ele falsificou a assinatura dela em procurações, em contratos, em autorizações de transferência. Usou o facto de que ela era sua esposa, de que tinha confiança na família, para colocar o nome dela em tudo. Eu tentei alertar na época, juro que tentei. Fui ter com o seu pai e disse que aquilo era errado, que a Leonor não sabia de nada, que ela podia ir presa por causa daquilo. E o que é que ele disse? Catarina olhou para as próprias mãos. Ele disse que era para eu não me preocupar, que estava tudo sob controle, que a Leonor nunca ia descobrir. Disse que se eu continuasse a fazer perguntas ia perder o meu emprego e nunca mais conseguiria trabalhar em lugar nenhum. Eu fiquei com medo, Miguel. Tenho 2 filhos para criar sozinha. Não podia perder aquele salário. Então eu fiquei quieta. Mas a Leonor descobriu. Alguém das finanças começou a investigar a operação e entrou em contato com ela diretamente, porque o nome dela estava em todos os documentos. A pobre coitada nem sabia do que estavam a falar. Quando percebeu que tinha sido usada, que o seu nome estava associado a uma fraude milionária, ela entrou em pânico. Por quê? É que ela não me contou. Miguel quase gritou. Por que é que não veio ter comigo e explicou tudo? Ela tentou, Miguel, mas o seu pai chegou primeiro. O quê? Catarina hesitou, então continuou. O seu pai foi ter com a Leonor antes que ela conseguisse falar consigo. Disse que se ela contasse alguma coisa, ele ia fazer parecer que ela era a verdadeira culpada, que tinha roubado a empresa, que se tinha aproveitado de si. Ameaçou processá-la por burla, disse que ia fazê-la passar anos na cadeia. E o pior, disse que você nunca ia acreditar nela, que você sempre escolheria o lado da família. Miguel lembrou-se da última conversa que teve com Leonor antes de ela desaparecer. Ela tinha tentado explicar,
tinha chorado, tinha implorado para que ele confiasse nela. E ele não acreditou. Escolheu acreditar nas provas que o pai mostrou, nos documentos com a assinatura que agora ele sabia que era falsa. E as meninas? Perguntou ele, a voz a quebrar. Ela já estava grávida quando desapareceu? Catarina assentiu. Eu acho que sim, ela deve ter descoberto logo depois que tudo explodiu. E aí, imagine a situação. Grávida, sem dinheiro, com uma acusação de fraude nas costas, sem ter para onde ir. Ela deve ter achado que a melhor coisa era desaparecer, para o proteger a si e proteger as crianças que estavam a caminho. Proteger de quem? Do meu pai? De tudo, Miguel. Da vergonha do escândalo, da possibilidade de você a rejeitar a ela e aos bebés. Ela amava-o demais para o forçar a escolher entre ela e a sua família. Então, escolheu por si. Escolheu desaparecer. Miguel encostou-se no banco da cadeira a sentir o mundo girar. Tudo fazia sentido, agora. As acusações, o desaparecimento súbito, a recusa de Leonor em aceitar dinheiro no divórcio. Ela não estava a fugir porque era culpada. Estava a fugir para o proteger. E ele, como um idiota, acreditou na versão mais fácil, na versão que o pai vendeu tão bem. Onde é que você estava quando tudo isto aconteceu? Por que é que não me contou antes? Eu fui transferida de setor logo depois que a Leonor sumiu, colocada noutra filial onde eu não tivesse acesso aos documentos antigos. Depois de uns meses, inventaram uma desculpa qualquer e despediram-me. O seu pai comprou o meu silêncio com uma indemnização boa e uma carta de recomendação. Eu precisava daquele dinheiro, Miguel. Não me orgulho, mas foi o que fiz. Miguel não a culpava. Sabia como o pai era, como ele manipulava as pessoas, como usava poder e dinheiro para conseguir o que queria. Mas a raiva que sentia agora não era de Catarina. Era do homem que o criou, do homem que ele respeitava e admirava, do homem que destruiu a vida da mulher que ele amava para proteger um maldito contrato. Você tem provas de tudo isto? Perguntou ele. Tenho cópias de alguns documentos guardados. Foi o meu seguro de vida, caso o seu pai decidisse vir atrás de mim. Nunca usei porque tinha medo, mas se você quiser, eu entrego-lhe tudo. Eu quero. Preciso dessas provas. Catarina assentiu, pegou na mala e tirou uma pendrive de dentro. Está tudo aqui. Extratos, e-mails, cópias dos contratos com as assinaturas falsificadas, tudo. Use com cuidado, Miguel. O seu pai é um homem poderoso e pessoas poderosas não gostam quando a verdade vem à tona. Miguel pegou na pendrive como se fosse ouro. Obrigado, Catarina. A sério. Quando saiu do café já era fim de tarde. O céu de Lisboa estava tingido de laranja, o trânsito pesado nas avenidas, a cidade inteira a preparar-se para a noite. Mas Miguel não via nada disso. Via apenas a traição do próprio pai, a dor de Leonor, as duas meninas que cresceram sem pai porque alguém decidiu que o lucro valia mais que o amor. Naquela mesma noite, Miguel voltou ao abrigo. Isabel estava a fechar a porta principal, mas quando o viu, fez uma careta. De novo, Miguel. A Leonor já disse que não o quer. Ver? Eu sei, mas ela precisa. Descobrir coisas, Isabel. Coisas importantes sobre o passado, sobre o que realmente aconteceu. A assistente social olhou para ele, estudou o rosto dele. Havia algo diferente ali, uma urgência, uma dor que não estava lá antes. Ela suspirou, abriu a porta. 5 minutos, só isso. Miguel entrou e foi até a sala de costura no segundo andar, onde sabia que Leonor passava as noites a consertar roupas doadas. Ela estava lá, curvada sobre uma máquina antiga, uma pilha de t-shirts infantis ao lado. Quando ouviu os passos, levantou a cabeça. A expressão mudou imediatamente de cansaço para irritação. Eu pedi para tu não voltares, disse ela sem tirar os olhos do trabalho. Eu sei o que aconteceu, falou Miguel, a voz firme. Sei da falsificação. Sei das ameaças do meu pai. Sei de tudo. Leonor parou de costurar. As mãos ficaram imóveis sobre a máquina. Não disse nada, mas Miguel viu que ela estava a ouvir. Ele continuou. O meu pai falsificou a tua assinatura. Ele usou-te para encobrir uma fraude. E quando tu descobriste, ele ameaçou-te e fez-te acreditar que ias presa, que eu ia escolher o lado dele. E eu
Ele parou, a voz a quebrar. E eu fui idiota o suficiente para acreditar nele, em vez de acreditar em ti. Leonor levantou-se devagar, virou-se para ele. Os olhos estavam vermelhos, mas não de choro. Era raiva. Raiva acumulada de 3 anos. E o que é que tu queres agora, Miguel? Um prêmio por finalmente descobrires a verdade? Palmas porque percebeste que foste manipulado? Eu quero pedir-te perdão. O perdão não paga a renda. O perdão não põe comida na mesa. O perdão não apaga 3 anos de sofrimento. Eu sei, mas eu quero tentar consertar. Quero denunciar o meu pai. Quero limpar o teu nome. Quero assumir as minhas filhas. As tuas filhas, repetiu Leonor amarga. Agora são as tuas filhas. Onde é que tu estavas quando eu estava grávida e a morar num quartinho sem janela? Onde é que tu estavas quando elas nasceram e eu tive de dar à luz sozinha num hospital público? Onde é que tu estavas quando a Sofia ficou doente e eu precisei de escolher entre comprar o remédio ou comida? Se estivesses no lugar do Miguel, terias enfrentado o próprio pai por uma verdade que mudaria tudo, ou terias deixado o passado enterrado? Conte-nos nos comentários. Eu não sabia, Leonor. Eu juro por tudo que eu não sabia. E isso muda alguma coisa? A ignorância não te absolve, Miguel. Tu escolheste não acreditar em mim quando eu mais precisei. Escolheste a versão fácil, a versão que te deixava confortável. Tu tens razão. Eu escolhi errado. Mas agora estou a escolher diferente. Estou a escolher a verdade, mesmo que ela destrua tudo o que construí. Leonor olhou para ele por um longo momento, a tentar encontrar mentira naquelas palavras, a tentar proteger o coração que já tinha sido partido tantas vezes. Por fim, ela suspirou e sentou-se de volta na cadeira. Está bem. Conta-me tudo o que descobriste. Miguel puxou outra cadeira e sentou-se à frente dela. Passou a hora seguinte a explicar tudo, a mostrar os documentos na pendrive que Catarina lhe tinha dado, a explicar como o pai tinha orquestrado tudo. Leonor ouvia em silêncio, as lágrimas finalmente a cair, quando Miguel chegou à parte onde Arthur tinha ameaçado fazê-la parecer culpada. Quando ele terminou, o silêncio na sala era pesado. Leonor limpou o rosto com as costas da mão, respirou fundo várias vezes. Eu sempre soube que o teu pai não gostava de mim, mas nunca imaginei que ele seria capaz de fazer isto, de destruir a minha vida desta maneira. Eu também não, admitiu Miguel. Passei a vida toda a admirá-lo, a querer ser como ele, a achar que ele era um exemplo. E agora descubro que ele é um criminoso que não se importa com nada além de dinheiro. O que é que vais fazer com essas informações? Miguel olhou nos olhos dela, decidido. Vou à polícia. Vou entregar tudo, vou denunciar as fraudes, vou fazer o teu nome ser limpo. E se isso significa que a empresa vai ruir, que o apelido Álvares vai ser associado a escândalo em vez de sucesso, então que seja. Eu não vou mais carregar mentiras. Leonor pareceu surpreendida com aquilo. E o teu pai? Tu sabes que isso pode destruí-lo. Ele destruiu-te a ti primeiro. Destruiu as nossas vidas, as nossas chances de sermos felizes, de criarmos as nossas filhas juntos. Ele não merece a minha proteção. Naquele momento, uma das gêmeas apareceu à porta da sala de costura. Era a Sofia com um ursinho de peluche surrado debaixo do braço. Mamã, não consigo dormir. Leonor abriu os braços e a menina correu para o colo. Miguel olhou para aquela cena, para a sua filha a ser consolada pela mãe, e sentiu uma dor tão grande que quase não conseguiu respirar. Aquilo deveria ter sido dele também. Aquelas noites de embalar uma criança com pesadelos, aqueles abraços, aquele amor. Tinha perdido tudo por acreditar nas pessoas erradas. Sofia, disse Leonor suavemente, este moço aqui é o Miguel. Ele é... Ela hesitou. Olhou para Miguel a pedir permissão silenciosa. Ele é o teu pai, completou Miguel, a voz embargada. Teu e da Lara. A menina olhou para Miguel com aqueles olhos imensos e curiosos. O meu pai. Igual as outras crianças têm. Igual às outras crianças, confirmou Leonor, as lágrimas a correr livremente agora. Sofia estudou Miguel por um momento, depois estendeu-lhe o ursinho de peluche. Queres segurar o Toby? Ele ajuda quando a gente está triste. E tu pareces triste.
Miguel pegou no ursinho com as mãos a tremer, o tecido surrado e remendado, o olho de botão solto. Era a coisa mais valiosa que alguém já lhe tinha dado na vida. Obrigado, sussurrou ele. Vou cuidar bem dele. Sofia sorriu, aquele sorriso que era igualzinho ao dele, e voltou para o colo de Leonor. Depois de alguns minutos, ela adormeceu ali mesmo, encolhida nos braços da mãe. Miguel e Leonor ficaram em silêncio, apenas a olhar para a criança que os conectava de forma tão profunda e dolorosa. Tu podes conhecê-las, disse Leonor finalmente, a voz baixa para não acordar a Sofia. Podes fazer parte da vida delas, mas devagar, Miguel. Elas já passaram por muita coisa, não podem sofrer de novo. Eu entendo. Vou ao ritmo delas. Vou provar que mereço estar aqui. Leonor assentiu, cansada demais para discutir mais. Miguel ficou ali mais alguns minutos. Depois levantou-se devagar, devolveu o ursinho Toby à Sofia adormecida e saiu da sala. O confronto com Arthur Álvares aconteceu numa manhã de domingo, na mansão onde Miguel cresceu, no Restelo. O casarão de 3 andares era imponente, cercado por jardins perfeitos com uma garagem que abrigava 5 carros importados. Miguel conduziu até lá sozinho a recusar a companhia de Joaquim Santos. Aquilo era algo que precisava de fazer por conta própria. Encontrou o pai na biblioteca, como sempre, sentado atrás da secretária de madeira maciça, que valia mais que um apartamento inteiro. Arthur tinha 65 anos, cabelos grisalhos bem aparados, fato impecável mesmo sendo domingo. Quando viu o filho entrar, sorriu. Miguel, que surpresa boa. Pensei que estavas ocupado demais com a empresa para visitar o velho. Miguel não sorriu de volta. Fechou a porta atrás de si e atirou a pendrive para cima da mesa. Está tudo aí. Todas as provas do que fizeste a Leonor. O sorriso de Arthur desapareceu. Ele olhou para a pendrive, depois para o filho. Não sei do que estás a falar. Não finjas, pai. Eu sei de tudo. Sei que falsificaste a assinatura dela. Sei das empresas fantasma. Sei que a usaste como bode expiatório para as tuas fraudes. E sei que a ameaçaste. Destruíste a vida dela para proteger os teus negócios sujos. Arthur recostou-se na cadeira, o rosto uma máscara de indiferença. E quem te contou essa história fantasiosa? A ex-contabilista, a Catarina. E os documentos não. Mentem, pai. Tenho tudo. Os contratos originais, os e-mails, as transferências. A tua assinatura a falsificar a da Leonor. O patriarca ficou em silêncio por um momento a estudar o filho. Depois, surpreendentemente, encolheu os ombros. Está bem. Digamos que estejas certo. O que é que vais fazer? Denunciar-me? Destruir o nome da família que eu passei 50 anos a construir? Se for preciso, sim. Arthur soltou uma risada seca, sem humor. Tu sempre foste fraco, Miguel. Desde pequeno. Muito sentimental, muito apegado a pessoas. Eu tentei ensinar-te que no mundo dos negócios não existe espaço para sentimentos, mas tu nunca aprendeste. Eu aprendi que ser humano não é fraqueza. É sim, respondeu o pai, duro. No mundo real, quem tem sentimento perde. Eu fiz o que precisava de ser feito para proteger o nosso império, para garantir que tu terias um futuro sólido. Aquela mulher era uma distração, um risco. Ela ia fazer-te perder o foco, ia transformar-te em alguém comum, medíocre. Ela fazia-me feliz. A felicidade não paga as contas, não constrói impérios. A felicidade é um luxo que as pessoas pobres procuram porque não têm mais nada. Nós temos algo maior, Miguel. Temos poder, influência, legado. E quanto custa esse legado, pai? Custa destruir vidas inocentes? Custa falsificar documentos, ameaçar pessoas, separar famílias? Custa o que for necessário. Miguel sentiu a raiva subir, quente e urgente. Então tu admites. Admites que usaste a Leonor, que mentiste para mim, que a fizeste desaparecer. Fiz o que qualquer pai faria para proteger o filho de um erro. Erro? Ela era a mulher que eu amava. E as meninas? As tuas netas? Tu sabias que ela estava grávida quando desapareceu? Arthur pareceu genuinamente surpreendido por um momento. Não sabia, mas não mudaria nada. 2 crianças a mais não justificam destruir um império.
Miguel deu um passo à frente, as mãos fechadas em punhos. Tu és monstruoso. Como é que eu pude passar a vida inteira a admirar-te, sem ver quem tu realmente és? Tu admiravas-me porque eu te dei tudo. Esta casa, a educação, as oportunidades. Eu transformei o apelido Álvares em sinônimo de sucesso. E tu vais deitar tudo isso fora por causa de uma mulher e 2 crianças bastardas. Não chames as minhas filhas assim. O grito de Miguel ecoou pela biblioteca. Pela primeira vez na vida, ele tinha levantado a voz para o pai. Arthur pareceu tão surpreendido quanto ele. Elas não são bastardas, continuou Miguel, a voz a tremer, mas firme. São minhas filhas. Têm o meu sangue, o meu apelido, o meu amor. E eu não vou deixar que destruas mais nada na vida delas. Então o que é que vais fazer? Desafiou Arthur de pé agora também. Vou à polícia. Vou entregar todas as provas. Vou limpar o nome da Leonor e assumir as consequências do que tu fizeste. Vais destruir a empresa. Vais destruir-me a mim. E vais destruir-te a ti no processo. Prefiro viver sem nada, mas com a consciência limpa, do que viver num palácio construído com sangue e mentiras. Arthur olhou para o filho por um longo momento. Havia algo novo naquele olhar. Algo que Miguel não conseguia identificar completamente. Talvez fosse respeito, ou talvez fosse apenas o reconhecimento de que tinha perdido o controle sobre o filho para sempre. Vais arrepender-te, disse Arthur finalmente. Eu já me arrependo de muita coisa, pai, mas fazer o que está certo desta vez não vai ser uma delas. Miguel saiu da mansão sem olhar para trás. No estacionamento, sentado dentro do carro, ele permitiu-se tremer, chorar, desmoronar por alguns minutos. Depois, limpou o rosto, ligou a ignição e seguiu para a esquadra da polícia mais próxima. Os dias que se seguiram foram caóticos. A denúncia de Miguel abriu um inquérito policial extenso. A comunicação social pegou na história e transformou-a num escândalo nacional. Filho denuncia próprio pai por fraude milionária. Empresário acusa a patriarca da família de falsificação. As manchetes não davam tréguas. Miguel foi chamado para depor, respondeu a perguntas durante horas, entregou todos os documentos que tinha. A Álvares Investimentos foi investigada de cima a baixo. Outros crimes foram descobertos, outros esquemas vieram à tona. Funcionários foram despedidos, contratos cancelados, o valor das ações caiu a pique. O império que Arthur levou 50 anos a construir ruiu em questão de semanas. Leonor também foi chamada para depor. Com as provas que Miguel forneceu, a sua inocência ficou clara. As acusações contra ela foram retiradas, o seu nome foi oficialmente limpo. Quando ela saiu da esquadra e encontrou uma pequena multidão de jornalistas à porta, Miguel estava lá, à espera. Ele abriu caminho, entre as câmaras, ofereceu-lhe o braço, e juntos enfrentaram os flashes e as perguntas. No meio de todo aquele caos, Arthur Álvares sofreu um colapso. O estresse da investigação, a exposição pública, a traição do próprio filho, tudo foi demais para o coração do velho patriarca. Ele foi internado nos cuidados intensivos de um hospital particular, e os médicos disseram que o prognóstico não era bom. Miguel visitou o pai uma última vez. Arthur estava frágil na cama do hospital, ligado a tubos e máquinas, uma sombra do homem poderoso que sempre foi. Quando viu o filho entrar, tentou sorrir, mas a expressão saiu torta, cansada. Tu venceste, disse ele com dificuldade. Destruíste tudo o que construí. Miguel puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Não se tratava de vencer, pai. Tratava-se de fazer o que estava certo. E valeu a pena perder tudo, virar motivo de piada? Eu não perdi tudo. Ganhei 2 filhas. Ganhei a chance de olhar ao espelho sem sentir vergonha. Ganhei a possibilidade de reconstruir a minha vida sobre verdades em vez de mentiras. Arthur fechou os olhos, uma lágrima solitária a escorrer pelo rosto envelhecido. Eu só queria que tivesses orgulho de mim. Eu tinha orgulho do homem que eu achava que tu eras, respondeu Miguel honesto. Do pai que me ensinou a trabalhar duro, que me mostrou o valor da persistência. Mas não tenho orgulho do homem que descobri que tu realmente eras. Do que usava pessoas e as deitava fora quando não precisava mais.
Eu fiz tudo por ti. Tu fizeste tudo pelo poder. E no fim, o poder não te deu nada além de solidão. Arthur abriu os olhos de novo, olhou para o filho. Perdoa-me. Miguel pensou na pergunta. Pensou em Leonor a viver na rua, nas gêmeas a passar frio e fome, em 3 anos de dor que poderiam ter sido evitados. Um dia, talvez. Mas ainda não. O patriarca assentiu, a aceitar a resposta. Antes que Miguel saísse, ele chamou uma última vez. Miguel, cuida bem delas, das meninas. Elas são o verdadeiro legado. 3 dias depois, Arthur Álvares faleceu durante a madrugada. O funeral foi pequeno, sem pompa, muito diferente do que teria sido se o escândalo não tivesse acontecido. Miguel chorou, não pelo pai que perdeu, mas pela relação que eles nunca tiveram de verdade, pela ilusão que finalmente se desfez. No testamento, descobriu que era o único herdeiro. Tudo o que sobrava da fortuna da família pertencia-lhe agora. Miguel poderia ter usado aquilo para reconstruir a empresa, para restaurar o nome Álvares no mercado, para provar que era diferente do pai. Mas não era isso que queria. Em vez disso, renunciou a tudo. Usou o dinheiro para pagar as multas e indemnizações que a empresa devia, compensou os funcionários que foram prejudicados pelos esquemas do pai, quitou dívidas que Arthur tinha deixado. O que sobrou, doou a instituições de caridade que trabalhavam com mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Depois foi à conservatória e trocou oficialmente o apelido. Deixou de ser Miguel Álvares para ser Miguel Oliveira, adotando o apelido simples da mãe que tinha morrido quando ele era criança. Não queria mais carregar o peso daquele nome, daquela história, daquele império construído com sangue. Paralelamente, a sua relação com Leonor e as gêmeas foi se reconstruindo devagar. Ele começou a aparecer no abrigo todos os dias, não como um empresário rico a tentar salvar a situação, mas como um homem simples a tentar aprender a ser pai. Consertava torneiras partidas, pintava paredes, ajudava na cozinha comunitária, brincava com as crianças no pátio. Lara e Sofia foram se aproximando aos poucos. No começo, chamavam-no apenas de Miguel, a manter uma distância respeitosa. Mas com o tempo, começaram a puxar a bainha da camisa dele, a pedir para ele brincar às apanhadas, a contar sobre o dia delas. Miguel guardava cada momento como um tesouro, cada risada, cada abraço tímido, cada conquista pequena. Uma noite, depois de as meninas adormecerem, ele ficou a conversar com Leonor na sala de costura. Falaram sobre o passado, sobre os erros, sobre as dores. Não foi uma conversa fácil, teve momentos de silêncio pesado, momentos de choro, momentos de raiva a ressurgir. Mas foi honesta. Eu não sei se te consigo perdoar completamente, admitiu Leonor. Não agora. Talvez nunca. Aquilo em que acreditaste sobre mim, o tempo que demoraste a confiar, tudo isso deixou marcas. Eu entendo, respondeu Miguel. E não espero o perdão. Só espero a chance de estar presente daqui para a frente, de ser o pai que deveria ter sido desde o começo. Leonor olhou para ele, para aquele homem que tinha sido tudo para ela e depois se tornou uma ausência dolorosa, e agora estava ali a tentar reconstruir algo do zero. E tu achas que consegues? Depois de uma vida inteira cercado de luxo, consegues viver de forma simples na luta do dia a dia? Eu não quero mais o luxo. Quero acordar a saber que o que tenho é honesto. Quero olhar para as minhas filhas sem sentir vergonha de onde veio o dinheiro que paga as coisas delas. Elas merecem isso, concordou Leonor. Merecem um pai presente, não um apelido pesado. Foi então que Miguel teve a ideia. Algumas semanas depois apresentou a Leonor e a Isabel um projeto. Usando os últimos recursos que tinha, alguns contactos que mantinha de antes e muita determinação, ele queria criar uma fundação. Não uma instituição enorme e burocrática, mas algo real, voltado para mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. O abrigo Casa Santa Isabel seria o primeiro núcleo dessa rede. Leonor, que sempre teve talento com a arte, aceitou coordenar oficinas de pintura e artesanato para as crianças e mães. Isabel assumiu a parte administrativa,
Outros voluntários foram se juntando, pessoas que acreditavam na proposta, que queriam fazer a diferença sem esperar holofotes ou reconhecimento. O primeiro evento oficial da fundação aconteceu numa manhã ensolarada de sábado. O pátio do abrigo foi decorado com bandeirinhas coloridas feitas pelas próprias crianças, flores simples em vasos de lata, cartazes pintados à mão a anunciar as atividades que seriam oferecidas. Havia gente da comunidade, famílias que o abrigo já tinha ajudado, a imprensa local curiosa sobre aquele empresário que tinha abdicado de tudo. Leonor fez um discurso emocionado. Falou sobre mulheres que foram julgadas sem ter a oportunidade de se defender, sobre mães que escolhem passar fome para os filhos comerem, sobre recomeços que parecem impossíveis, mas acontecem quando existe apoio verdadeiro. A sua voz tremia em alguns momentos, mas ela não parou. Quando terminou, os aplausos foram longos e sinceros. Miguel estava no fundo do pátio, a tentar não chamar a atenção. Mas quando a imprensa pediu para fotografar a equipa da fundação, Isabel chamou-o para subir no pequeno palco improvisado. Ele hesitou, mas Leonor acenou para que viesse. Subiu devagar, posicionou-se ao lado dela e de Isabel, a tentar sorrir para as câmaras. Foi então que aconteceu. Lara e Sofia, que estavam a brincar perto do portão, viram Miguel no palco. As duas pararam, olharam uma para a outra e então saíram a correr através do pátio. "Papá! Papá!" gritaram elas, a voz clara e alta, sem vergonha, sem dúvida. Atravessaram o espaço cheio de gente e atiraram-se para os braços de Miguel. O silêncio que se formou foi absoluto. Todos pararam para assistir àquela cena, aquelas duas meninas a abraçar um homem que há poucos meses era apenas o moço do carro e que agora era simplesmente papá. Miguel ajoelhou-se, abraçou as duas ao mesmo tempo, enterrou o rosto nos cabelos delas e chorou. Chorou de alívio, de alegria, de dor pelo tempo perdido, de gratidão por ter aquela chance. As meninas apertaram-no mais forte, sem entender completamente o que significava aquele momento, mas a sentir que era importante. Leonor estava ao lado, as lágrimas a correr livremente agora. Isabel limpava os próprios olhos. As pessoas no pátio começaram a aplaudir, não porque era bonito ou dramático, mas porque era humano, era real. Era o tipo de vitória pequena, mas profunda, que vale mais que qualquer manchete. Quando os aplausos cessaram e a festa continuou, Miguel ficou sentado no chão do pátio com a Lara e a Sofia. Elas mostravam-lhe os desenhos que tinham feito na oficina de arte. Contavam sobre a professora nova que estava a ensinar música, pediam para ele prometer que ia estar lá no dia seguinte também. "Eu prometo", disse ele, e sabia que era uma promessa que ia cumprir. "Eu sempre vou estar aqui." Nos meses que se seguiram, a vida encontrou um novo ritmo. Miguel acordava cedo, apanhava o metro para Anjos, passava o dia no abrigo a ajudar onde fosse necessário. Nas horas vagas, estudava para recomeçar uma carreira, desta vez em algo que fizesse sentido, talvez serviço social ou direito voltado para a defesa de vulneráveis. A fundação foi crescendo devagar, mas consistentemente. Mais famílias foram acolhidas, mais mulheres encontraram apoio para reconstruir as suas vidas, mais crianças ganharam acesso à educação e cuidados básicos. Não era uma história de sucesso meteórico, era uma história de persistência silenciosa, de mãos estendidas e corações abertos. A relação com Leonor continuava complexa. Alguns dias eram bons, conseguiam conversar naturalmente, rir de alguma bobagem que as meninas faziam, partilhar refeições simples na cozinha do abrigo. Outros dias eram difíceis, as feridas antigas latejavam, as palavras saíam duras, o passado insistia em aparecer. Mas ambos estavam comprometidos em fazer funcionar não necessariamente como casal, mas como parceiros na criação das filhas. Numa tarde de domingo, 6 meses depois daquele reencontro chuvoso na rua, Miguel levou a Lara e a Sofia para passear no Parque Eduardo VII. Leonor foi junto, mais para supervisionar do que para participar, mas acabou por se envolver nas brincadeiras. Alugaram bicicletas com rodinhas para as meninas, compraram pipocas de um carrinho ambulante, sentaram-se na relva para assistir ao pôr do sol.
Papá, perguntou a Lara de repente, a gente vai morar junto. Um dia? Tipo uma família de verdade? Miguel olhou para Leonor, que desviou o olhar. Já somos uma família de verdade, respondeu ele. Família não é só quem mora na mesma casa. É quem se importa, quem está presente, quem escolhe ficar mesmo quando é difícil. Mas era giro, insistiu a Sofia. A Júlia da escola mora com a mãe e o pai. A gente não pode também? Leonor respirou fundo, olhou para as filhas, depois para Miguel. Um dia, talvez, mas a mamãe e o papá precisam de tempo. Precisam de aprender a ser amigos de novo antes de pensar noutras coisas. Vocês zangaram-se? Quis saber a Lara. Zangamo-nos há muito tempo, explicou Miguel, e agora estamos a tentar consertar. Mas consertar demora. Precisa de paciência. As meninas aceitaram aquilo com a simplicidade que só uma criança tem. Está bem, mas quando consertar, a gente mora junto. Quando consertar? Repetiu Leonor, a permitir-se um sorriso pequeno. O sol estava a pôr-se, a tingir o céu de laranja e rosa, a cidade de Lisboa a esticar-se até onde os olhos alcançavam. Lara e Sofia correram na frente a perseguir pombos a rir alto. Leonor e Miguel caminhavam lado a lado, a manter uma distância segura, mas não tão distante quanto antes. Obrigada, disse Leonor de repente. Miguel olhou para ela surpreendido. Por quê? Por não teres desistido, por teres lutado pela verdade, por estares aqui agora, a tentar ser o pai que elas merecem. Eu é que agradeço, por me teres dado esta chance, por não me teres afastado delas para sempre, como eu teria merecido. Ninguém merece perder os filhos, Miguel, nem mesmo quem erra. Eles continuaram a andar. E pela primeira vez em muito tempo, Miguel sentiu algo parecido com paz. Não era felicidade plena, não era um final de conto de fadas, era apenas a sensação de estar no lugar certo, a fazer as escolhas certas, a construir algo verdadeiro. O peso do apelido Álvares tinha ficado para trás, enterrado junto com o pai e com o império que nunca foi realmente seu. As mentiras tinham sido desmascaradas, as verdades tinham vindo à tona, e o que restava era simples, mas profundo. Um homem a tentar ser melhor, uma mulher a aprender a confiar de novo, duas meninas a descobrir o que é ter um pai presente. Naquela tarde dourada no parque, enquanto Lara e Sofia corriam na frente a gritar de alegria, Miguel entendeu finalmente o que o pai nunca conseguiu compreender, que a verdadeira riqueza não estava nos zeros da conta bancária, não estava no apelido que abria portas, não estava no poder que fazia as pessoas curvarem-se. A verdadeira riqueza estava naqueles risos infantis a ecoar pelo parque, estava na possibilidade de recomeçar mesmo depois de tudo ter desmoronado, estava na coragem de escolher a verdade mesmo quando a mentira era mais confortável. Estava em poder caminhar de cabeça erguida, a saber que o que tinha construído era honesto, que as pessoas ao seu redor estavam ali por escolha e não por obrigação, que o amor não precisava de ser comprado ou negociado porque era dado livremente. Miguel Oliveira não era mais o empresário poderoso que comandava milhões. Era apenas um homem comum, com uma vida simples, um trabalho honesto e duas filhas que o chamavam de papá. E pela primeira vez na vida, isso era mais do que suficiente. Era tudo. Queridos ouvintes, esperamos que a história do Miguel e da Leonor tenha tocado o vosso coração. Se emocionou com esta jornada de recomeço, redenção e amor que insiste em sobreviver, clique no botão de gosto, subscreva o canal e conte-nos nos comentários o que mais o marcou nesta história. Foi a coragem do Miguel em enfrentar o próprio pai? Foi a força da Leonor em proteger as filhas, mesmo quando tudo parecia perdido? Ou foi o momento em que a Lara e a Sofia finalmente o chamaram de papá? Todos os dias trazemos histórias intensas como esta que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre as nossas próprias escolhas e sobre o que realmente importa na vida. Esperamos por si no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com as suas emoções.